Participação e representatividade. A participação no âmbito das políticas públicas envolve uma série de possibilidades. Participar, portanto, significa acompanhar, propor, debater, decidir, articular, exercer as funções de controle social de forma democrática nas diferentes instâncias e organizações, seja naquelas criadas pela própria sociedade civil, como nas instituídas no âmbito do poder público, mas também nos fóruns, conselhos e conferências. A participação nos espaços públicos, na esfera pública e nas políticas públicas implica necessariamente o exercício da cidadania, ou seja, é antes de tudo um direito político que pode ser exercido individual e ou coletivamente. A participação dos cidadãos nas políticas públicas é assegurada nas legislações sociais brasileiras que expressam o reconhecimento dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, dentre tantos outros. A participação não só assegura a democracia, como a democracia só se materializa com a participação. A Constituição de 1988 estabelece diferentes formas de participação democrática: o sufrágio universal, o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular de projetos de lei, as audiências públicas e a participação nos conselhos de direitos e de políticas. As experiências democráticas revelam outro campo de tensão importante na relação entre governantes e governados, que é a sua expressão de forma direta ou indireta, ou seja, na forma como ela é exercida, a chamada democracia direta ou representativa. As instâncias de participação, constituídas recentemente, trazem consigo majoritariamente a noção de democracia representativa. Para alguns estudiosos mais radicais na defesa da democracia, a representatividade se confronta com a democracia na medida em que estabelece uma distinção entre governantes e governados, rompendo assim com o princípio da igualdade. Ao passo que para outros a representação figura como uma possibilidade de diálogo e pactuação que valoriza a experiência democrática de confronto e negociação das diferenças. O mais importante, nos termos em que estamos discutindo o exercício do controle social, é que a participação e representatividade possam expressar práticas democráticas de construção e aperfeiçoamento das políticas públicas em favor da população a partir do que ela de fato necessita, reivindica e propõe. A participação e a representatividade ganham relevância no exercício do controle social, na medida em que trabalhadores, gestores, entidades e usuários tenham seus interesses manifestos e democraticamente integrem os processos de planejamento, gestão, execução, avaliação e monitoramento, como preconizados na política de assistência social.